Olha, hoje eu vou fazer uma matéria sobre uma das bebidas mais consumidas no mundo depois do chá. Será que ela é bastante consumida aqui no Brasil também? É uma bebida de bastante respeito e bastante tradição e história. Eu vou conversar com o Marco Antônio Fernandes, que sim, ele é um expert, vai nos contar tudo isso sobre o vinho. Marco, um bom vinho faz uma diferença enorme em qualquer refeição, né? Faz, muito bom, Laura. Tudo bem, querida? Ele harmoniza muito bem, é uma boa companhia com o prato. Eu acho que dá para você comer sem o vinho, mas quando você põe o vinho, ele tem mais graça, dá alegria, dá mais prazer em acompanhar um prato, o vinho, com certeza. E se o vinho for bem harmonizado com o prato, sensacional. Você não quer terminar o prato e nem o vinho. Como é que o brasileiro toma o vinho? Toma vinho de maneira correta, perante os padrões europeus? Tem duas respostas. Você está falando em temperatura uma coisa, se ele sabe beber é outra. Não, se ele sabe harmonizar o vinho com a comida, com o alimento corretamente. Não, está aprendendo. O vinho hoje no Brasil, ele tem um clichê que ele é seleto, ele é snob, ele é complexo. E não é isso daí. Você tem que beber o vinho. Quem tem medo de tomar um vinho pensando nesse aspecto, tem que ser, é como se fosse andar de bicicleta. A pessoa fala, vou ter que pedalar, me equilibrar, olhar para frente, como é que eu vou fazer isso? Mas na hora que você aprende a andar, ele é prazeroso, depois você até solta as mãos. O vinho é a mesma coisa, você não tem que ficar tentando encontrar um aroma se você não entende. Isso vem naturalmente, você vai começando a perceber, a entender, a ler por que o vinho tem esse aroma de mel, de café, de barril, né, de madeira. Você vai descobrindo, vai devagarinho, e você vai descomplicando o vinho, vai gostando, vai amando a beber vinho. E qual é a temperatura certa? Bom, a gente tem vinho tinto, vinho rosé, vinho branco. E a temperatura de cada um deles? Então, a temperatura de beber é muitíssimo importante. Porque se você toma um vinho muito frio, você vai amortecer as papilas, não vai sentir nada, não vai ter prazer nenhum do vinho. Se você tomar ele na temperatura ambiente quente, vai ressaltar muito o álcool, também não vai ter prazer. Então ele tem a temperatura certa, que é espumante de 6 graus ideal, o branco 9, 10, os rosés 12, 13, o vinho jovem 14, 15 e os antigos 17, 18 graus. Então o brasileiro consumia 0,8 litros per capita. Passados os 33 anos, 32 que a conta fica mais redonda, o brasileiro hoje consome 2 litros per capita. Cresceu 1,2 litros em 32 anos. Isso dá 0,04 litros por ano. É muito pouco, muito pouco. Os nossos vizinhos argentinos consomem 19 litros per capita. Não, e os italianos, você sabe? 35 litros per capita. E franceses 41, e os números são muito grandes, perto do Brasil. Eu quero falar com você um pouquinho do mercado, né? Você tem uma empresa, a Art de Cave, que importa vinhos, você comercializa vinhos aqui em outros estados do Brasil. Aqui nós estamos na loja Maison de Cave, que significa o quê em francês? Casa do vinho, da adega. Casa da adega, Maison de Cave. Isso, Maison de Cave. A de Cave é a arte da adega, que nós fazemos. Quando nós começamos, nós realmente éramos artistas em fazer as adegas de madeira, então resolvemos dar esse nome, que era uma arte fazer uma adega. Aí foi profissionalizando, foi crescendo e nós pegamos uma linha já em produção. Então, a questão toda é isso, né? Você pode ter hoje em casa, claro, uma pequena adega para os seus vinhos. Uma pequena adega comporta quantos vinhos? Em torno de 20, 30? A partir de 14 garrafas nós temos, né? Uhum. Aí vem 25, 40 e assim vai. São 27 modelos de tamanhos de adega. Para residências? Para residência, não. E comercial também. E comercial também, mas comercialmente falando, você faz grandes adegas, né, em restaurantes, tem toda a climatização, né, que eu quero que você explique pra gente, porque isso é tão importante, né, Marco, a climatização do vinho para que ele seja servido na mesa, falamos antes da temperatura de tomar o vinho, e nos ambientes comerciais isso é levado muito a sério, né? Sem dúvida. Nós fazemos os grandes projetos para 500, 1000 e aí vai... Garrafas? De garrafas, uhum. Então nós temos a maior adega do Brasil, que são 40 mil garrafas armazenadas num ambiente desse. Você está dizendo 40 mil garrafas estocadas num lugar só? Num lugar só, num ambiente só, climatizada constantemente. Bom,
o acesso a isso, porque fica, né, no interior do Rio Grande do Sul, enfim. Então, fica no Spa do Vinho, que é um local próprio, que tudo é a base de vinho de uva, da semente da uva, que são cremes, são banhos, são massagens. E lá, esse ambiente da adega justamente é para consumir, mostrar e comprar. Bom, a gente está falando de projetos imensos, né, de estrutura, mas se eu quiser fazer na minha casa uma adega menor para, enfim, 500 garrafas, eu venho aqui, converso com você, te explico, você conhece o espaço que eu estou pretendendo utilizar e a partir daí é que você faz o projeto? Então, você vai me procurar, eu vou entender qual é a sua ansiedade em relação aos vinhos, a guarda. Se você tiver um projeto, eu analiso. Ou então eu vou até a sua residência, tirar as medidas, ver se tem um obstáculo, tipo tem um dentinho no teto, não tem dreno, vamos ter que fazer um dreno, coisas técnicas. Aí eu elaboro o orçamento, você aprovando, aí nós começamos o trabalho, que é projetar, fazer o projeto de elaboração, isolamento, se vai vidro ou não vai vidro, quantas garrafas, os garrafeiros para colocar os vinhos, se vai ter magno, se vai ter muito branco, todas aquelas coisas que você precisa ter, é igual alfaiate, né? Você tem que ter a medida, ver se você quer um botão mais claro, mais escuro, de osso ou não, qual é a linha, qual é o tecido, é a mesma coisa que a gente faz. É um trabalho artesanal, na verdade, bem, né? Artesanal. Agora as curiosidades que eu tenho e que eu quero trocar com você. Marco, quando a gente abre uma garrafa de vinho, precisa beber até o final ou isso é um mito? Depende da sua sede. Depende da minha sede. Mas, não estraga se eu deixar na geladeira? Não, quando a gente... Na adega. Na adega, não geladeira. Na adega. O vinho, quando você abre, como eu estava falando, ele se desenvolve e não tem o oxigênio dentro da garrafa. Quando você abre, eu digo que abrir uma garrafa de vinho é a mesma coisa que você fazer assim, quando você está aprendendo a respiração, que o vinho está lá sem oxigênio, você abre e faz assim, aí entra o oxigênio para a garrafa e ele começa a oxidar. Então você pode tomar meia garrafa de vinho, se você, sua companheira ou companheira não está a fim de te acompanhar, ou você está sozinho, quer lembrar alguma coisa, um momento bom, você toma metade da garrafa, pode pôr na geladeira, mas ele já está oxigenado, ele está já em processo de decadência. Então esse vinho não pode voltar, ele pode ficar 2 dias, mas ele não pode voltar para a adega, ele precisa ficar na geladeira. Porque a adega, normalmente ela tá, as gavetas deixam ela sempre horizontal. Se você não fechar direito, ela vai derramar ou vai de alguma forma passar pela rolha, ou você pode colocar o Vacovan para tirar o oxigênio, isso é interessante, que dura um pouquinho mais o vinho. Mas eu coloco os meus na geladeira, que é uma temperatura mais baixa, segura mais o vinho para ele não desenvolver, para não terminar rápido, ele não morrer rápido. E quando eu tiro essa metade dessa garrafa, eu deixo ele dar uma esquentadinha é subir alguns graus, né? A temperatura ambiente, né? 3 graus ali, quando eu percebo que já deve estar em 12, 13, já ponho numa taça que está na temperatura ambiente, sobe mais 1 grau, começo a tomar. E quanto é essa garrafa de vinho? Esse 1.350. 1.350. Bom, comparando com um dos vinhos mais caros do mundo, que é o Romanée Conti, quanto que seria um Romanée Conti, para a gente ter uma ideia? Sempre quando você faz essa pergunta, você tem que lembrar, você tem que dar uma safra, que elas variam muito. As safras de anos excepcionais, custam uma fortuna. Você pode custar um Romanée Conti $30 mil, $15 mil. Né? Tá ótimo o preço desse vinho. Tô gostando muito. Agora eu quero que você me mostre um vinho de preço bacana, para tomar todo dia. Todo dia. Vamos ver aqui. Para cá? Tem esse vinho aqui, um argentino, Lancatay, Merlot. Ele está hoje em torno de R$ 49. É um custo-benefício sensacional. É a importação nossa, da Maison de Cave. Olha, eu quero saber agora, eu quero passear para cá um pouco ainda, porque tem um monte de acessórios bacanas aqui, mas antes de falar deles, eu quero saber do Clube do Vinho, que isso é muito bacana, né? Claro. O Dionísio, olha que, gente, eu acho que remete realmente àquela vontade, né, dionisíaca do prazer do vinho, muito bem pensado. Fala bonito, hein? Conta pra mim do Clube do Vinho, como é que funciona? Então, o Clube do Vinho, o Dionísio Clube é o primeiro clube do Brasil, que ele nasceu em 2001, não era nosso, era de uns argentinos que vieram para cá montar. Então nós temos remessas bimestrais, são 6 garrafas de vinho que ele recebe em casa. Ah,
que bacana! 6 garrafas de vinhos, diferentes a cada ocasião. Toda a remessa, nós temos uma equipe de 7 pessoas para selecionar esses vinhos para o clube. E aí nós mandamos para os associados, sempre as nacionalidades diferentes. Esse mês parece que são italianos, mês que vem pode ser francês, pode ser argentino, e assim vai. Nós temos a viagem gastronômica, que a gente marca em algum lugar, monta um grupo e fazemos essa viagem ser bem diferente, bem sui generis. Aonde vocês vão? Por exemplo, a Itália, vamos à caça da trufa. Pega um porco, vai no meio da floresta caçar. Outra, nós vamos nos hospedar num castelo na França. A gente faz esse tipo de viagem que é interessante. Quer saber o seguinte, você vai me oferecer um vinho agora pra gente tomar junto? Claro, porque não pode fechar sem o vinho, né? Então vamos lá.